E para esse momento que batizamos de Filosofando, eu convido ao palco a senhora Débora Garcia, gerente de conteúdo do canal Futura. Convido também o senhor Eduardo Gianetti, economista, professor do INSPER, escritor e autor do livro Felicidade. O senhor Tião Rocha, antropólogo, fundador do Centro de Cultura e Desenvolvimento, CPCD. E a senhora Viviane Mosé, que é psicóloga, psicanalista e comentarista da CBN, que participaria conosco, infelizmente não pôde comparecer por causa de uma pequena indisposição que a impediu de pegar o seu voo até São Paulo. Então, com vocês, com a palavra, então, Débora Garcia. Boa tarde. É um imenso prazer para todos nós aqui estarmos com vocês, passarmos um pedaço da nossa tarde conversando sobre infância, e de uma forma dialógica, de uma forma de conversa, né, convidando tanto os nossos palestrantes, que vão, obviamente, responder as perguntas, algumas perguntas que a gente já tem aqui pensado para esse momento, mas também convidando vocês, desde já, a participarem desse momento, para a gente justamente poder colocar, né, para o grupo as nossas percepções, os nossos entendimentos do que seja a infância, as nossas dúvidas, os nossos questionamentos. É uma tarde de filosofia, né? Uma tarde de perguntas, de elucubrações, de provocações. Então, por favor, sintam-se absolutamente convidados a participar desse papo. Quem se sentir à vontade, preferir escrever a pergunta, tranquilamente, a gente vai ter auxiliares no palco aqui, trazendo as perguntas para mim. Quem quiser se manifestar oralmente, a gente também abre a palavra, tem também os microfones que vocês podem se manifestar, enfim, basta levantar o braço ou ficar de olho para conseguir ver todos vocês. E a gente vai passar aqui um tempinho conversando um pouco sobre a ideia de infância, mas a partir de um lugar, né? Então, esse simpósio, para quem já está aqui desde o início, né, são algumas mesas e algumas discussões que vêm tentando problematizar e entender o que é a primeira infância, quais são os desafios, quais são as perspectivas, né, que investimento é necessário, quem são os cuidadores, né, dessa faixa etária, para onde vai a infância, né, que infância nós queremos. Mas nessa conversa de hoje à tarde, a gente tem uma perspectiva que é a da revolução dos costumes. Então, a gente parte dessa conversa, para a conversa a partir desse lugar. No final da década de 60, muitos de vocês, muitos de nós presenciaram isso, né, o que ocorreu. Os papéis sociais sofreram modificações profundas. As mulheres passaram a cultivar suas carreiras, né, uma entrada aí das mulheres no mercado de trabalho, dividindo o tempo antes, né, preponderantemente dedicado à criação dos filhos, agora para outras tarefas, né, o trabalho fora do lar, também o cuidado das crianças, o casamento, o amor, os filhos e tudo mais, não necessariamente nessa ordem. Por outro lado, os homens foram convocados a assumir papéis que antes também não estavam colocados, né? Uma certa dança das cadeiras e uma recolocação familiar foi necessária, a partir da década de 60. Onde os homens foram chamados para a responsabilidade nos cuidados domésticos, né? O que será que isso significa? E a ajudar na criação dos filhos. Os jovens foram empoderados, né? Esse verbo que a gente tem usado, tem conjugado bastante ultimamente, foram empoderados como participantes ativos da sociedade, ganharam voz, ganharam vez, ganharam representatividade, direito à opinião, direito à contestação. E aí vem as nossas primeiras indagações aqui dessa mesa. De que modo essas mudanças afetaram a criança pequena? Né? É uma outra criança pequena que a gente vê nessas últimas décadas. Como é que a gente enxerga a criança pequena nesse contexto? E quais os temores que a gente projeta para essa faixa etária? Quais as expectativas que a gente tem? E em que medida o papel da criança pequena também mudou, né? Então, é um pouco esse o quadro geral da conversa de hoje, que a gente convida vocês a participar também. Então, eu queria começar agora a dirigir as perguntas ao Eduardo e ao Tião, que certamente vão ter muita coisa para colocar na roda. Eu também não vou aguentar, então eu também vou dar opinião, vou falar.
Enfim, tenho uma filhinha de 1 ano e 1 mês lá em casa, então tenho mais dúvidas do que certezas, né, com relação à educação de 0 a 6. E eu queria começar perguntando para os dois, quem se sentir à vontade de responder, qual que é o espaço da criança na sociedade de hoje? Né? Quem se habilita? Eduardo, Tião? Bom, muito boa tarde a todos. É uma grande satisfação participar desse simpósio. O tema realmente não poderia ser mais fundamental. E a pergunta ela é difícil, porque arriscar uma generalização de amplo alcance sobre o lugar da criança no mundo contemporâneo é realmente pedir algo heróico. Eu identifico algumas tendências. Numa primeira aproximação, eu falaria de algumas tendências. Uma no plano do conhecimento e outra no plano dos costumes, do comportamento. Nós sabemos muito mais hoje do que há alguns anos atrás sobre a importância crítica da formação do ser humano de 0 a 3 anos. Os avanços da neurociência, da psicologia experimental, trouxeram base empírica para algo que antigamente era intuitivo, mas que agora nós podemos realmente ter um pouco mais de confiança e saber o que de fato significa para a formação do ciclo de vida o que acontece no período de 0 a 3 anos. Então, 2 exemplos muito rapidamente. O teste de gratificação postergada, desenhado por um psicólogo experimental americano, Walter Mischel, mostrou que a capacidade de espera de uma criança aos 4 anos de idade é preditiva, ela permite prever estatisticamente traços de personalidade que acompanharão aquela pessoa para o resto da vida. Como assim, capacidade de espera? Uma pessoa que consegue esperar mais tempo para obter uma gratificação... Segurar a onda. Segurar a onda. Então, em outras muito palavras, rapidamente, se você puder falar um minutinho, é o seguinte: o adulto entra com a criança na sala, mostra para ela, de um lado, uma unidade do chocolate que ela gosta, do outro lado, 2 unidades. O adulto fala para a criança o seguinte: eu vou me retirar, você tem aqui um sininho. Se você tocar o sininho, eu volto imediatamente e você ganha 1 chocolate. Se você esperar que eu volte, segurar a onda, sem tocar o sininho, quando eu voltar, você ganha 2 chocolates. É 100% de juro real, né? Realmente. Aí o resultado é o seguinte: aos 4 anos de idade, nenhuma criança aguenta os 20 minutos, que é o intervalo do experimento. Todas tocam o sininho. Mas o tempo que a criança aguenta antes de tocar varia significativamente. Eu conheço vários adultos que não conseguiriam segurar a onda desse sininho. Mas veja, aos 12 anos, logo antes da puberdade, aos 12 anos de idade, 60% das crianças aguentam esperar os 20 minutos, o adulto volta e entrega o chocolate. Também só faltava não entregar, né? Aí a gente estava no Brasil realmente. Aí é punição demais, né? Agora, muito rapidamente, o dado interessante que apareceu é que estudos longitudinais, ou seja, acompanhar o ciclo de vida das crianças que aos 4 anos participaram desse teste, mostraram que as crianças que aguentavam mais tempo, 10, 12, 15 minutos antes de tocar o sininho, tiveram melhores notas no ensino fundamental e no ensino médio, entraram em maior número na faculdade, menos casos de alcoolismo, abuso de drogas, delinquência e conflitos familiares. As crianças mais impulsivas, que arrebentaram o sininho assim que o adulto saiu, tudo ao contrário. Piores notas, mais delinquência, mais casos de alcoolismo, abuso de drogas, problemas familiares. Então, veja, aos 4 anos de idade, alguma coisa muito importante já aconteceu. Isso é lei dos grandes números. Não adianta chegar em casa e colocar o filho ou sobrinho para fazer. Não vai funcionar. Mas o padrão estatístico já está dado aos 4 anos. Isso é uma descoberta importante. Então, essa é uma descoberta. Tem outras de neurociência, depois a gente pode desenvolver, eu não quero falar demais, mas uma grande novidade é nós sabemos mais hoje sobre a importância crítica dessa etapa formativa para o que vai acontecer no resto da vida. Nós não sabíamos antes, havia uma intuição, vários se pronunciavam, mas não tinha evidência. A outra coisa que eu queria falar de comportamento e costumes é que nós assistimos nas últimas décadas uma mudança muito séria no padrão da família. A facilidade com que se atam e desatam vínculos de casamento mudou muito, e a frequência de crianças crescendo em domicílios nos quais não vivem o pai e a mãe biológica aumentou muito no mundo inteiro. Isso certamente tem um impacto na formação dessa criança. Nós podemos depois desenvolver. E, finalmente, a outra grande tendência é a queda da taxa de fecundidade.
o número médio de filhos por mulher caiu, eu acho que é universal. No mundo inteiro caiu, em alguns lugares num ritmo mais acentuado do que em outros, mas as famílias hoje são muito menores do que eram no passado. Então, eu acho que eu diria que grandes tendências universais estão colocadas aí. Nós sabemos mais e o comportamento nessas duas dimensões que eu mencionei, a estrutura da família e o número de filhos por mulher, realmente mudou. Acho que uma primeira aproximação para a gente ter assunto aqui para começar a falar. Antes de fazer uma pergunta para o Tião, eu queria só dar uma provocada nesse primeiro dado que você trouxe, da criança que tem essa predisposição ou que tem mais capacidade de segurar a ansiedade ou lidar. Não teria a ver também com... A gente não pode olhar para um outro lado e pensar que você vai melhor na sociedade quanto mais conformado ou quanto menos contestador você for? Não pode ter uma leitura como essa? Pensando que depois você vai ser cobrado por determinados comportamentos que vão exigir paciência, espera, pouca contestação, capacidade de focar. Débora, eu não colocaria em termos de contestação. Eu acho que é a capacidade de aceitar frustrações no presente em nome de conquistas futuras. E isso é muito importante no tipo de sociedade que a gente vive. Ainda mais vivendo 80, 90 anos. Quer dizer, o ciclo de vida também aumentou muito nesse... As crianças que aos 4 anos já têm desenvolvido uma certa musculatura cerebral e mental para lidar com esse tipo de situação, de não conseguir o que quer na hora que quer, de saber que esperando um pouquinho agora vai ter benefício depois, e isso vai fazer diferença para o ciclo de vida, no aprendizado, na escolha profissional, nas relações afetivas, nos hábitos de consumo. Quer dizer, o jovem está exposto a possibilidades de consumo hoje, de todo tipo, ilícitos e ilícitos, e se ele não tiver uma capacidade de refrear impulsos de gratificação imediata, a encrenca é certa. E aí são os dados que você aponta. Pois é. Tião, que é um educador que conjuga o verbo Paulo Freirear há décadas, né, que anda pelos rincões do Brasil e agora rincões fora do Brasil também, né, África... Está lá nas fronteiras, está lá onde tem problema, onde tem situações extremas, você tá por perto, né? O que você acha dessa primeira provocação, dessas contribuições do Eduardo? Você concorda, não concorda? Faz diferença por esses lugares que você tem andado? O que você enxerga como o lugar da infância por aí? Com o Eduardo é difícil não concordar com ele, que ele é tão claro, tão coerente nas coisas, né? Eu sou um aprendiz permanente dele. Mas não só do lugar onde estão essas crianças, mas do lugar para onde eu vou, onde eu encontro essas crianças, que são os lugares de encrenca, né? Eu trabalho no lugar de encrenca, no Vale do Jequitinhonha, no Vale do São Francisco, no Lixão de Vitória, lá no Baianão, no interior do Maranhão, no Jari, ou então em Iquitos, ou então no interior de Moçambique. Eu fico imaginando que os meninos, primeiro, não dá nem para fazer o teste, não dá para botar o chocolate. Antes do sininho, o adulto já levou, né? Não é nem o menino. É complicado. Não, mas eu acho que é perceber, né, para esses grupos que têm contato com toda essa visão contemporânea, a modernidade chegou e chega nesses lugares e cria, né, tudo isso que o Eduardo falou, né, de formar, né, essas novas gerações que estão vindo, recém-chegadas aí da primeira infância, e, ao mesmo tempo, como é que convive com o universo absolutamente na Idade Média, né? Das relações de produção, das relações familiares, das relações de trabalho, né, em relação ao ambiente. Então, cria um vácuo complicado, né? Eu fico percebendo. Eu fico olhando para os meninos do Jequitinhonha, pequenos, né? O que significa isso, né? Como é que eles estão crescendo, né? Como é que eles estão se apropriando desse mundo que está em torno. E aí, em alguns lugares, o que eu percebo é que eles incorporam muito cedo a ideologia do autodesprezo, né? Então, isso é um negócio muito complicado, porque quanto mais eles se sentirem acuados pela falta de ressonância, de possibilidade de futuro para o seu entorno, e aí essa questão da família é fundamental, né? E essa família lá também, o que a gente percebe, ela vai mudando de forma, né? Mas ela não mudou de sentido, né? Família, para mim, é o lugar do ninho, do colo, que é artificial ou natural, mas quando falta ninho,
aí esses passarinhos não conseguem, né, desenvolver suas asas para voar, então vão ser sempre meio cambotas e tal. Eu acho que essa questão do contexto onde essas crianças vivem, ela tem uma influência muitíssimo grande. Então, ao mesmo tempo que pesa, né, na construção do defeito, se ela tem capacidade de gerar mecanismos de produção de resiliência e de superação, de construção de um novo padrão, né, de vida, um sentido de vida, né? Talvez não nessa lógica padrão que está tendo aí hoje na praça, né? Nesse modelo universalizante que tem, né, na lógica da sociedade tecnológica, etc., essa coisa toda que a gente vive nos grandes centros urbanos. Mas pensar que ainda existe, né, gente que está vindo, né, dentro da lógica ainda medieval, né, e onde a religiosidade é muito forte, onde o machismo é muito forte, onde essa questão do papel do homem e da mulher, lá os homens não estão assumindo esse papel da casa, nem as mulheres, né? Então, é uma coisa e outra, né, que você tem um contraponto, que você precisa de filho também, virou uma moeda, né, vira um negócio para alguns, né, mas para outros lugares é importante ter os filhos, né? Eu mexo com comunidades quilombolas, indígenas, no interior do Maranhão, é importante que eles tenham os filhos. Quanto mais filhos tiver, significa mais a estrutura do clã, do grupo. Mas isso é complicado, né? Porque isso vira um objeto, né? Então, esses problemas afloram, né? O que a gente vem fazendo é criar uma lógica, né, de cuidados, criar ninhos, né? Criar, eu falo, mães cuidadoras, né? Mobilizar as comunidades para que elas possam cuidar desses meninos. O que eu aprendi em Moçambique, fundamentalmente, que para educar uma criança é necessário toda uma aldeia. Então, tem que convocar a aldeia e convocar a aldeia pelo que ela tem de melhor, né? Pelo lado luminoso, não pelas carências, mas pelo lado, não pelo seu vazio, não pelo seu IDH, mas é pelo seu IPDH, qual que é o índice de potencial de desenvolvimento humano que nós temos na comunidade, que é a capacidade de acolhimento, capacidade de convivência, capacidade de aprendizagem e a capacidade de oportunidade. Então, perceber isso e mobilizar essas pessoas tem sido um instrumento de garantir minimamente, né, uma primeira infância com dignidade, com respeito, e no ritmo dele, né, que ele possa aprender e dançar no ritmo dele, não o ritmo do adulto, não o ritmo da escola, nem no ritmo, né, não entrar nessa lógica, né? E é isso que eu acho que a gente tem que fazer esse contraponto, né? Os meninos nascem hoje numa sociedade de tiques, né? Tem tique demais, né? É tanto tique que vai dando tique nervoso, né? E, quer dizer, nós temos que compensar cada tique, cada tecnologia de informação e comunicação, nós temos que ter um TAC, né? Uma tecnologia de aprendizado e convivência. Então, é tic-tac, é assim que funciona o tempo e o equilíbrio, né? E quando tem tique, vai, no final está todo mundo, né? Aí tem uns tais dos estresses, né? Que está na moda também, né? Síndrome do pânico. E vamos por aí, todo mundo vira e começa a diagnosticar que isso os meninos estão fazendo isso. Que eu acho que tem uma dose exagerada, né? Ou gente que olha para um pedaço do mundo e multiplica e generaliza, que não é aconselhável, não é? Acho que a gente tinha que pegar mais, olhar um pouco mais o nosso entorno. Não sei, acho que é por aí. Vocês trouxeram alguns pontos interessantes que me faz refletir e jogar mais uma pergunta nessa roda. A gente está falando de uma criança, né, no caso do Tião, uma criança que está nos interiores, né, do Brasil, que está vivendo situações adversas, que está lidando com uma série de déficits ou de não oferta, né, de qualidade de vida básica e tudo mais, mas que, ao mesmo tempo, dentro dessa proposta de lugares de aprender, está aprendendo a aprender, né? Está aprendendo a lidar com isso, está aprendendo a construir o seu conhecimento, está aprendendo a sair de uma situação de não acreditar que é possível aprender para uma situação de acreditar que é possível aprender. E, por outro lado, o Eduardo traz um pouco esses dados de pesquisa que apontam para que, já na tenra idade, alguns comportamentos e algumas capacidades que podem aí ser da própria criança ou estimuladas pelos cuidadores, vão ser determinantes lá na frente, para uma série de escolhas ou para uma série de possibilidades de performance na vida adulta. E aí eu fico pensando que na nossa sociedade contemporânea, com tanto apelo ligado ao consumo,
né? Tanta exigência que nós mesmos nos impomos, né? Então, o filho tem que ser isso, aquilo e aquilo, ele precisa ir bem na escola, ele precisa ter autoestima, ele precisa ser bem regrado, ele precisa respeitar os outros, ele precisa saber aprender, ele precisa depois ser um profissional bem-sucedido e conseguir ter autonomia. Qual o espaço da felicidade? É possível que a criança, no meio de todas esses desejos, tudo isso que a gente projeta nesse pequeno ser, é possível ser feliz? O Eduardo tem estudado bastante essa questão, até medido, né, um pouco por aí. Queria ouvir os dois. E Tião tem experimentado muito, né, tem estado em contato muito com essa possibilidade de felicidade. Queria ouvir vocês dois sobre essa questão. E lembrar que eu queria ouvir vocês também, tá? Até agora não chegou nenhuma perguntinha, nem ninguém levantou o braço, estamos esperando. Fiquem à vontade. Olha, os estudos sobre felicidade viraram uma febre, né? Tem resultado para todos os gostos. Tem até um journal inteiramente dedicado a esse assunto, The Journal of Happiness Studies. Chegamos a esse ponto. Já virou obsessão, né? Tem algum feliz. Problema. Temos obrigação de sermos felizes, por favor. Mas um resultado que aparece com enorme uniformidade entre culturas e países, estágios de desenvolvimento, é a curva em U. A felicidade, se você pegar a relação entre idade e bem-estar subjetivo, a curva que aparece tem um formato de U, ou seja, na infância e juventude há uma proporção maior de felizes em relação aos outros, vem caindo. Quando chega na meia-idade, entre 40 e 50 anos, nós estamos no vale da curva. Quem estiver passando por essa etapa aguenta, vai passar. Alguém se identifica com esse vale sombrio? Quem estiver passando tende a melhorar depois. Ufa. E o U depois, o que é mais impressionante é que, à medida que se passa da meia-idade, passa dos 50 anos, eu já estou entrando nessa etapa, à medida que se passa dessa etapa, volta a subir. E as proporções de felizes voltam a ficar muito altas, parecidas até com o que eram na infância e juventude. Mas por quê? Como que motiva esse fenômeno do U? Pois é, essa etapa vamos dizer, dos 40 aos 50, é uma etapa de muita ansiedade na vida. Porque você precisa profissionalmente vencer e não tem mais como fugir. Você precisa já ter chegado lá, né? Seja lá onde seja esse lar. Você está preocupado com o seu futuro, você tem que poupar, você tem que ter uma casa, você tem filhos pequenos, que também causa algum grau de preocupação, você tem pais idosos, que também causam uma certa ansiedade e preocupação. Ou seja, uma série de circunstâncias da vida colocam pressão nessa etapa. Depois que passa, já não tem mais tanto futuro, os filhos já cresceram, os pais provavelmente já se foram. Você volta a ter uma disposição de viver o momento sem grande preocupação com amanhã. Então, a curva é muito forte e é uma curva em formato de U. Essa questão da felicidade, ela tem que ser colocada também com um certo grão de sal, porque a propensão da criança a ser feliz no instante, no momento, ela, até certo ponto, é bem-vinda e é parte da alegria da vida e dessa etapa da vida, mas tem que haver uma certa correção que cabe aos adultos, especialmente aos pais, fazerem, que é o seguinte: se gratificar demais nessa etapa e, por exemplo, deixar de aproveitar as oportunidades educacionais, isso vai implicar em custos futuros e em perdas lá na frente. Então, parte do papel que cabe aos adultos, e aí o paternalismo é justificado, né, nessa etapa da vida pelo menos, é conter um pouco essa propensão da criança natural a viver o presente absoluto e tentar corrigir, na medida do possível, essa miopia, para transmitir a noção de que escolhas feitas agora, por exemplo, estudar ou não, fazer o dever de casa ou não, coisas que não são naturalmente aprazíveis nessa etapa da vida, elas vão se refletir em resultados ao longo da vida. Mas também, para completar minha resposta, corre-se o risco de um exagero na direção contrária. Eu li há 2 semanas atrás um artigo muito impressionante sobre a incidência de suicídio entre os jovens na Coreia do Sul. É a 2ª causa de morte entre os jovens na Coreia do Sul. A pressão colocada para o sucesso acadêmico é de tal ordem e é tão insuportável o fracasso que os jovens que desapontam os seus responsáveis, pais, etc., eles perdem a autoestima e acabam
não suportando continuar vivos e se matam. É impressionante que hoje na Coreia a quarta causa geral de morte em qualquer etapa da vida é o suicídio. Ou seja, é um problema muito sério. Então, a felicidade ela é parte de um equilíbrio em que ela não pode ser tudo, nada é tudo, inclusive a felicidade, mas também não pode ser sacrificada em demasia em nome de objetivos futuros. Eu acho que o que se busca em cada cultura é encontrar o ponto certo entre esses dois excessos. Se pudesse dar uma misturada entre Brasil e Coreia do Sul, eu acho que nós chegaríamos, talvez, em alguma coisa interessante. Talvez uma paradinha ali no Butão, né, ou em algum outro lugar. Tião, onde que você encontra felicidade nessa faixa aí de 0 a 6 e por quê? Em que contexto? Como é que você lida com essa questão por aí? Eu acho que essa busca desse equilíbrio que o Eduardo faz referência, acho que é fundamental. Bom, eu defini para mim, né, que viver, a gente deve viver, acho, para 4 coisas. A vida tem um turno único, turno corrido, não tem segunda divisão, ninguém cai para a segundona, né, não tem repescagem, você tem esse tempo. A gente vive, acho, para 4 coisas: para ser educado, para ser livre, para ser feliz, para a gente ter saúde. A única coisa que a gente tem é saúde, o resto precisa de ser. Né? Ser livre, para o exercício pleno das suas potencialidades, ser feliz, que é a realização como humano, e ser educado, que é aprender. Isso, para mim, é o grande samba enredo. O resto é alegoria e adereço. Se tiver, bem. Se não tiver, você vai, toca o samba assim mesmo. Como é que você transforma isso na prática, que vai trabalhar com as ditas populações, né, mais vulneráveis, etc. E tal? De perceber isso. Então, eu precisava, né, muitos anos, existem 30 anos, quando nós começamos esse trabalho com o CPCD, era de construir indicadores de qualidade do projeto. E um dos indicadores, a gente fala de apropriação, coerência, criatividade, dinamismo e tal, e saiu o indicador da felicidade. A gente precisava de pegar nisso, então tem que ser palpável, né? E o que nós chegamos minimamente como razão para nós, que a felicidade tem a ver com sentir-se bem com o que nós temos e somos, que é um pouco, acho que tem dessa lógica. E como é que a gente observa isso na nossa prática? Não é? E o que a gente percebeu isso com as crianças, com as pequenas, né, e com as comunidades, com as mães cuidadoras e tal, é que você tem essa questão de uma autoestima das pessoas, você tem no eixo do X e do Y, né? Quando a autoestima vai baixando, chega no nível do 0, quando ela passa para -1, -2 e tal, não é autoestima baixa, é autodesprezo. E no autodesprezo não tem solução. Né? E, nesse momento, qual que a gente pensa a questão da felicidade? Quer dizer, a gente pensava até então, o momento de felicidade, uma pessoa que não era... O contrário de felicidade era tristeza. A gente percebeu que não é isso. O contrário de felicidade é indiferença. Quando a vida fica indiferente. Né? Então, esse é o buraco do autodesprezo, quando você se torna indiferente. O resto é a convivência dessas possibilidades, né? do ser e estar feliz, com todas essas questões que te envolvem, não são essas razões. Não é? E aí, a gente começou a trabalhar isso com os meninos no projeto, no Sementinha, né? São meninos pequenos, e criamos entre eles uma lógica, como eles se administram, discute isso na roda, decide. Nós criamos dentro do projeto uma prefeitura. Então, tem um prefeito que é eleito para eles, e eles podiam escolher os secretários. E uma das secretarias que eles criaram lá foi a Secretaria da Felicidade. Então, tem a secretária da Felicidade. E aí eu fui conversar com ela. Primeiro que ela chega rindo. Eu falei, por que você foi eleita? Ela falou, por isso, não precisava fazer mais nada, porque ela riu o tempo todo. A função dela é procurar os meninos que estão amuados, ou que passam mais de um dia, né, 2 dias, triste, amuado no canto, já é indicador que está mal. Porque o menino, uma criança pequena, não pode ficar mais do que um dia emburgado. Então, se a gente lembrar do Eduardo, as crianças tendem, né, naturalmente, a estar num nível natural de felicidade mais elevado. Menino que chora mais do que ri, que anda mais sujo do que limpo, que participa menos do que participa, menos disponível do que disponível, menos cuidadoso do que cuidadoso com as suas coisas. Então, essa é quando ela entra em cena. É um sinal, luz amarela acesa. Aí ela chega, aí ela entra. Então, ela aciona a equipe dela e vem a turma da secretaria dela atuando. Né? Então, é isso que ela me passou, as informações que ela me passou. Ela olha isso. Né?
Eu falo, então você deve ter um trabalho danado. Ela falou, não, até que está tendo bem agora, né? Tem pouco trabalho, né? De vez em quando precisa de ter para eu poder justificar o cargo, né? Porque senão daquele dia eu vou tirar, né? E ela não pode perder o cargo dela, que foi uma conquista deles. Mas eu acho que esse exercício, né, a busca desse equilíbrio e tal, né, e a gente pensar essa ideia da felicidade, acho que esse é um, a gente tem, acho que isso, não sei se é natural, né, vocês podem falar isso melhor do que eu, essa transferência, né, de repassar o modelo de vida, você transferir para os filhos os seus desejos, né, eu acho que essa experiência da Coreia mostra isso. Quer dizer, eu fico vendo lá em Minas, né, a mãe vai levar os meninos. Para onde você vai? Eu vou no maternalzinho lá dos jesuítas, porque eles já preparam para o vestibular desde o maternal. Eu falo, você está de brincadeira comigo, né? Porque vai sair do maternalzinho, 1, 2, 3, vai para o pré e tal, vai chegar, vai sair na universidade. Eu falei, estou com dó dessa criança, não é? Me dá uma tristeza, né? Porque não sei se é isso que ele quer ser, que ele precisa de ser, se esse é o caminho, né, para você viver bem, né, e fazer cumprir as 4 coisas. Então, acho que essa é uma questão que nós, adultos, né, criamos muitas vezes para nós e botamos nessa conta e jogamos na conta deles para pagar, né, nossa incapacidade de enfrentar essas realidades, né. E outro, acho que é perceber isso mesmo, né, de conviver isso, viver no coletivo, de construir, saber se aprender, né, nessas convivências, as frustrações, as superações, né. Mas o que a gente precisa de ter, com certeza, as pessoas precisam caber na vida, né? Porque se ele não cabe na vida, ele não vai conseguir pensar em felicidade. Ele tem que caber, ele tem que sentir que ele cabe na vida, não importa o tamanho dessa vida. Se ela é grande, pequena, se o espaço dele é pequeno, mas ele tem que sentir-se bem com o que ele tem e com o que ele é. É por aí que a gente está tentando, né? A gente recebeu uma pergunta já da plateia, da Andréia Vitor. Onde é que está a Andréia? Sumiu, Andréia? Você fez a pergunta e foi embora? Bom, a pergunta veio para mim. Como é que eu avalio a exposição de crianças pequenas à propaganda? Bom, tenho algumas ideias formadas a respeito disso. Eu não sei se vocês viram um documentário que foi feito pela Alana, por uma organização muito séria que trabalha essa questão, né, do consumo e da exposição muito, né, na tenra idade à propaganda. A gente teve acesso a esse documentário lá no Futura e eu fiquei muito impressionada, de fato, com o que eu vi. Não sei se vocês tiveram oportunidade de assistir. Como é que chama o documentário? Criança é a alma do negócio, exatamente. Que é um documentário com crianças falando, né, diretamente para a câmera. E num dado momento do documentário, quer dizer, pais também falam, mas as crianças são expostas a algumas imagens, né? Acho que eram imagens de legumes ou alguma coisa assim. As crianças não conseguiam reconhecer nenhum legume, né? Mostra lá o chuchu, berinjela, não sei o quê. Mas ao menor sinal de levantar uma marca ou um produto, imediatamente as crianças conseguiam fazer essa leitura, né? E aí eu digo leitura porque muitas delas não eram sequer alfabetizadas, né, assim, formalmente, mas conseguiam ler marcas, né, de celular, marcas de brinquedos e tudo mais. E, obviamente, conseguiam fazer essa leitura porque foram expostas, né, à propaganda, né, ou à publicidade, talvez de uma maneira excessiva, talvez muito cedo, talvez sem propósito, né? Por quê? Porque, se a gente for pensar, a criança não dispõe de meios para adquirir produtos, né? Ela dispõe dos pais, né? E dispõe da sua oralidade, em muitos casos, e da sua capacidade de persuasão para dizer que quer ou precisa de algum determinado produto, um brinquedo e tudo mais. Então, assim, a minha opinião, aí eu vou falar como mãe, né? Eu acho que é cedo demais que as crianças vão sendo expostas a uma condição onde elas não dispõem elas não decidem sobre aquilo, mas cria-se demandas desejantes, né? A criança passa a desejar coisas que necessariamente não são de primeira necessidade na vida delas e são coisas efêmeras ou quebram logo ou, enfim, não necessariamente estão concorrendo para o desenvolvimento cognitivo da criança e tudo mais. E é um pouco o modelo que se instituiu de publicidade, que é o modelo que financia boa parte dos conteúdos que são colocados na grande mídia.
é uma discussão muito ampla, uma discussão muito profunda, que precisa envolver vários setores da sociedade, controle social. Eu acho que tem a ver também com o tipo de sociedade que a gente mesmo cria e espelha. Em muitos países do mundo é uma questão controversa, né? Tem regulamentação, tem tempo determinado de propaganda voltada para crianças, tem lugares onde é um veto geral e restrito, e isso tem impacto, né, no padrão de consumo, na forma como a gente vai gerando e formando adultos, inclusive, né? Eu acho que é uma questão bem interessante, queria ouvir vocês a respeito, né? A gente está falando aqui de 0 a 6, acho que é um ponto bem importante, sobretudo considerando, né, as sociedades contemporâneas, urbanas, né? Débora, o que me ocorre dizer complementa um pouco a linha que você está desenvolvendo. A demanda desejante está lá, atiçada pela propaganda, e essa demanda cai em solo fértil. E isso retoma um pouco a apresentação que você fez, essa mudança dos costumes, né? A mãe trabalhando fora, o pai trabalhando fora, uma sensação difusa dos pais de que não estão dando a atenção que gostariam aos filhos, que vem acompanhada de culpa e que muitas vezes... Que é um sentimentinho... Pois é, vem acompanhado de culpa, eu não estou fazendo o que eu gostaria de estar fazendo, não estou... Está faltando, está né? faltando. Como é que eu vou compensar? Está faltando água nesse copo. Como né? é que eu vou compensar a minha ausência? Gratificando e atendendo a essa demanda desejante. E aí agrava um problema. O que já era ruim fica ainda pior. Mas é uma coisa que a gente observa, é da minha observação direta isso. Pais que estão se sentindo frustrados porque não estão conseguindo atender a sua própria expectativa de atenção e de cuidado, tentando compensar com presente. Com viagem, com presente, com gratificação imediata, com guloseima. A emenda é pior que o soneto. Quer dizer, ao fazer isso, você agrava um problema, porque você não está corrigindo a origem e está tornando aquela criança acostumada a um tipo de gratificação que até banaliza o presente. Você está falando isso, me lembrei de uma amiga minha ontem no trabalho que comentou exatamente isso. Ela tem um filhinho de 3 anos, ela estava me contando como se fosse uma coisa muito fofa. Então, ela disse assim, meu filho, todo dia eu chego em casa e ele fala, mamãe, o que você trouxe de presente para mim? Aí eu arregalei o olho e falei, mas ele fala isso todo dia? Ela, toda hora. Eu falei, meu Deus. Eu falei, mas presente? Ela falou, não, presente na verdade é qualquer coisa, uma borrachinha, um lapisinho, uma cadernetinha, um carrinho, qualquer coisa. Mas você dá presente para ele sempre? Lá, sempre que eu posso, porque é o mínimo que eu posso fazer, exatamente o que você falou. É o mínimo que eu posso fazer, eu não paro em casa, viajo muito, né? Então é um jeito que a gente tem de se aproximar. É o presente como compensação de uma ausência, se me permitirem um trocadilho. Tião, propaganda, criança, como é que você criança, equilibra esse binômio? Criança, não sei, aprende, né? E aprende rápido, né? E usa as brechas disso aí para, né? E questiona e quer ver se há coerência entre os adultos, né? Por isso que ela faz, insiste até que ela consegue quebrar a coerência e pronto, aí vira uma área meio nebulosa. Eu acho que a grande questão que está nisso aqui, porque quando as coisas, né, deixam de ter valor para ter preço, né, e tudo é visto como preço, não como valor, é complicado. A diferença, vocês entendem, né? Leite materno tem valor, leite em pó tem preço. Dá para entender, né, o que eu estou dizendo? Então, se você retribui com valor, o tempo todo valor, e não coisas que são precificadas, mas que podem ser valoradas, eu acho que é ótimo, né? Então, eu acho que serve tudo, que serve tanto para a questão da propaganda, né, da publicidade que ela vê na televisão, mas pode ser da música que ela escuta, né? E, então, ela vai sendo formada naquilo. De repente, ela acredita que é aquilo que é. Esse é o jeito, é assim que funciona, porque é assim que ela consegue, né, responder rapidamente, né, às suas provocações, ela consegue uma gratificação, então cria um papel, uma moeda, não é? Então nós temos um balcão, e aí pronto, aí está dançado, né? Eu acho que essas relações são absolutamente complicadas, não é? Eu acho que, por outro lado, tinha que pensar isso lá. Se ela é um aprendiz permanente e ela está buscando coerência, eu acho que se espera, né, de nós, adultos, não importa quem seja ele,
o mínimo de coerência. Quando é não, né? Sim é sim sempre. Né? Não hoje, sim amanhã, hoje pode, amanhã não pode, hoje eu dou, não dou, porque senão a cabeça, né, pira. Né? E aí eu acho que olhar para essa questão também, né, da informação que chega, é isso, né, se é a propaganda, ou que seja, né, que isso é um valor. Né, se pudesse mostrar só coisas valorativas para esse menino, ele vai nascer muito bem, vai crescer muito bem, né, com diversidade, com possibilidade e tal, e um dia vai aprender a fazer essas questões. Né? Eu acho que a gente precisava de pensar no outro lado, né, porque a gente pensar essa possibilidade integrante de um ser impermanente e descoberta, e está no momento fundamental, né? Desde o primeiro momento, está descobrindo contato com o corpo, com o olhar, né? Com o som, quer dizer, com as coisas que, né, querem fazer sentido para ele. Ele está fazendo as suas ligações, uma hora vai fazer conexão, as suas sinapses lá, uma hora vai linkar. Né? E como é que nós usamos isso? Eu acho que é usar essa coisa, ser coerente, né? Ser verdadeiro, inteiro, né? O tempo todo. Né? Não dá para se sentir, transferir a sua culpa e colocar isso na conta, né? Porque senão você cria um 0800, né? Que ninguém atende, está sempre terceirizando e joga. Aí é encrenca, né? Aí não, precipita insolúvel. Né? Tem uma outra pergunta. Sobre a diferença entre valor e preço, eu não resisto aqui. O Oscar Wilde, dramaturgo, tem uma colocação memorável. Ele diz: qual é a diferença entre o cínico e o sentimental? O cínico sabe o preço de tudo, mas não conhece o valor de nada. O sentimental vê um valor incomensurável em tudo, mas não sabe o preço de nada. A palavra que fica sempre é o equilíbrio, né? Se o tempo tem todo que a gente é evitar chamado o cinismo e o sentimentalismo. Exatamente, como é que a gente faz essa curvatura da vara e chega lá o ponto do espaço doce, no né? meio, o ponto do doce, exatamente. Amarga, azeda. Tem mais uma pergunta que veio da plateia, da Paula Fabiani, e a Paula pergunta para o Eduardo: como é que você acha que a sociedade civil pode contribuir para melhorar o espaço da infância no Brasil? Ela está falando já, imagino eu, de uma maneira mais organizada, né? Como é que se pode... que caminhos são esses para cobrar e garantir que exista aí um espaço para a infância no Brasil? Eu tenho a impressão que quanto mais nós estudamos educação e formação humana, mais fica em relevo a importância da família como o espaço onde coisas decisivas acontecem, inclusive em termos de aproveitamento das oportunidades educacionais. O Naércio, que está presente aqui, tem vários trabalhos que evidenciam isso empiricamente, e há uma grande literatura internacional sobre isso. O que me chama muita atenção na sociedade civil brasileira, não estou falando de políticas públicas, não, é a ausência da figura paterna. É muito característica até da formação histórica brasileira, a omissão paterna na formação da criança. E acho que esse é um problema que nós, como sociedade, temos que atentar e temos que buscar corrigir, na medida do possível. Né? Inclusive, na literatura brasileira, vocês veem os grandes romances, a figura paterna é ausente. Né? É parte do nosso legado, da nossa herança, mas certamente tem influência nesse quadro todo de dificuldades de capital humano, de educação que a gente encontra no Brasil. Tem um dado que me chama muito a atenção na experiência brasileira, que é o seguinte: no estado de São Paulo, os descendentes de orientais são 3% da população, e eles conquistam 12% das vagas na FUVEST, que é o mais competitivo vestibular do país. Qual pode ser a diferença? Desculpa, Eduardo, eu perdi o Os percentual dos que entram. São 12%. 12%, mas eles representam... 3% da população. 3% da população. É muito, eles não chegaram ao Brasil, sem privilégios, sem situação de muita vantagem em relação, pelo menos material, né? Vieram pobres, e, no entanto, em poucas gerações, eles se diferenciam muito no aproveitamento das oportunidades educacionais. Eu não concebo outra variável que não a estrutura familiar e o grau de acompanhamento que a família tem e de pressão e, ao mesmo tempo, cuidado que possa explicar essa performance. Que não é, aliás, só brasileira. Se você for na Califórnia, também, onde tem comunidades de asiáticos, o que eles trazem, no fundo, é esse valor. É parte da experiência deles, né? De tirar proveito, o melhor proveito possível. Na minha época de faculdade, aqui em São Paulo, eu tinha uma camiseta, obviamente uma piada totalmente politicamente incorreta, que é: elimine um asiático e garanta sua vaga na mecatrônica da USP.
Mas É os dados ilustrativo já disso. eram alarmantes naquela época. Eu tenho uma forte convicção de que por trás disso está a presença, desde muito cedo, de um padrão de convivência familiar, que explica esse resultado. Recebemos muitas outras perguntas que vão para vários caminhos diferentes e eu vou, talvez, falar um pouco dos caminhos em geral, se vocês quiserem fazer um comentário. Não sei como é que está o nosso tempo, se a gente ainda está... Como? Temos 15 minutos, então acho que é a melhor estratégia, senão a gente pode falar aqui por horas e horas, claro. Tem uma pergunta da Rosana, Rosana Kiesel, eu acho, que fala de uma coisa bem concreta, bem do dia a dia, e que aflige a gente certamente, né? Assim, como é que a criança lida com a diferença de ambientes em seu cotidiano, né? Por exemplo, ela fica na creche 8 horas por dia, vivendo sob determinados critérios, e o tempo restante ela fica com a família. É quase uma carga horária de trabalho, né? Como um trabalhador assalariado, tem lá o tempo dela na creche. E que, às vezes, apresenta um tipo de educação totalmente diferente daquela que ela viveu na creche, nas tais 8 horas na creche. Então, a pergunta da Rosana é essa, né? Como é que convive esses extremos ou essas visões diferentes, né, de educação? Tem uma outra pergunta da Viviane de Birigui, aqui em São Paulo também. Uau, ela traz um dado aqui que eu também desconhecia. A Disney disponibilizou no mercado uma champanhe sem álcool e com rótulos bem atrativos, né? E ela fala, isso pode causar uma dependência psicológica na criança, né? Como é que vocês veem a atitude desta potencial marca e o que a gente pode fazer para evitar danos maiores, né? Estou entendendo que essa é uma pergunta que está preocupada com o que isso já está gerando de território fértil para que, num futuro, o consumo dessa substância seja talvez mais tolerado ou mais desejado, porque já desde pequenininho isso aí já está sendo estimulado. Então, uma pergunta sobre os espaços de educação, né, creche versus casa, uma outra sobre a criança já sendo incitada a um tipo, nesse caso, danoso de consumo. Mais uma pergunta no campo das políticas públicas, o que é possível ser feito, articulando diferentes setores, e aí, né, promovendo essa coisa de vários segmentos da sociedade falando conjuntamente em prol da infância. E uma outra, que eu vou deixar para depois, porque aí ela vai para um lado muito diferente. Então, essas 3 perguntas, se vocês quiserem se posicionar: políticas públicas, espaço de educação e estímulo precoce ao consumo. Já falou demais? Nada, um pouco. Bom, a questão dos espaços, há muitos anos atrás, eu me perguntei se era possível fazer educação sem escola, ou se era possível a gente fazer boa educação debaixo de um pé de manga. Como não tinha resposta, eu fui aprender a fazer, né? E nós montamos isso. E essa escola, para meninos de 4, 5, 6 anos, né? Podia vir todos, mas em geral era esse. Depois nós começamos a pegar os menorzinhos, mas em geral era 4 a 6 anos. E isso funcionava, né? Nós tivemos que desconstruir um monte de lógica na cabeça dos meninos, na cabeça dos pais, da família e dos educadores, porque escola é um lugar, é um espaço determinado, uma instituição, casa é outra, então você tem que mudar de... Quando você muda do espaço para outro, você tem que mudar de roupa, mudar de posição, mudar de cabeça, porque era outra lógica, né? Porque isso funciona assim, né? Comigo funcionou assim, né? Na escola, quando eu fui para a primeira vez. Eram 2 espaços completamente diferentes, onde a lógica era outra, as referências eram completamente diferentes. E não era pela diversidade, né? Não é pela a possibilidade de você viver espaços diversificados, crescer a sua experiência. Não. As instituições são diferentes, você tem que se comportar segundo o padrão da instituição. A institucionalização do espaço, escola, igreja, clube, casa, etc., etc., rua. Então, essas coisas começam a ter valor por si, e não pelas pessoas que nela vivem. E essa experiência que a gente fez de escola debaixo do pé de manga, eu lembro que um dia um menino ficou doente, estava com catapora, e não apareceu. Aí os coleguinhas na roda falaram: mas por que não veio? Está de catapora. Catapora pega? Pega. Minha mãe falou que não pega, não sei o quê.
Então, ele vai ficar uma semana sem vir. Então, vamos fazer o seguinte, por que a gente vai na casa dele, se não pega? Já que o menino vem na escola, a escola vai na casa dele. Aí nós fomos. No dia seguinte, todos os meninos falaram, minha mãe mandou dizer que eu não preciso ficar doente para a escola e na minha casa. Então, eu arranjei 20 salas de aula, 20 educadores e 20 possibilidades. E aí, uma vez, uma professora da universidade estava fazendo Todo mundo pegou catapora, né? Todo mundo pegou catapora. Né? Catapora. Ia falar que é bom, né? Pegar catapora na infância. Já resolveu o problema. Já resolveu. Foi muito bom. Aí apareceu uma pesquisadora da universidade, da UFMG, chegou, estudou e andou por lá e veio. Ela falou, aqui acontece uma coisa, para os meninos, a diferença entre a mãe e a educadora, né, é muito tênue. Porque quando está lá na roda, na casa, o menino está na roda, a mãe está sentada na roda, conversando junto com a professora, né, ela perde aquele papel da mãe. Tá? E a outra não assume o lugar da mãe. E isso era muito confuso. Eu falei, você estuda isso, que o seu interesse é estudar. Eu não quero fazer academicismo em cima disso, eu quero, né, criar, aprender outras coisas. E aí a gente percebeu que havia, né, os meninos aprendiam, né, criar um espaço de convivência e estabelecer como é que eles podiam se comportar de maneira inteira, independente do lugar. Né? Então, acho que foi uma leitura, um aprendizado legal que a gente fez isso. Né? A outra questão, eu já me perdi, políticas públicas. E uma outra sobre o estímulo precoce ao consumo. Eu acho, né, quer dizer, as políticas públicas levam em consideração a massificação de um modelo, você tem que atender sempre numa escala, e, portanto, você cria um padrão, você toma da referência que aquele é o melhor padrão, por isso você faz educação infantil assim e tal, mas é a criação de formas, né? Então, você cria processos que são formatados, e, às vezes, as questões das creches, da educação, das escolinhas, são tão formatadas que viram uma forma e acaba ficando um formol, né? Quer dizer, você tem que mudar o formol porque você está cultivando uma lógica que é de um cadáver, quer dizer, a reprodução da mesmice, né? As crianças mudaram, mas a escola não mudou, a lógica do ensinar não mudou e tal. Essa é uma questão, eu acho que esse é um problema que acontece, né, nessa questão quando você massifica um único modelo, como se fosse democrático, que não é. Né? Democrático não ser todo mundo conviver num único modelo educacional, não. É a diversidade das possibilidades e tal. A diversidade deveria ser a nossa marca como cultura que nós somos. Não é? Então, acho que esses que são os aspectos, né, que eu acho que a gente podia levar em consideração e mudar, ter tantas políticas quanto foram necessárias, porque o tempo de aprendizado, né, dos meninos muda. Nós temos que fazer essas coisas no ritmo e no tempo que eles precisam. Essa é uma outra lógica. Né? Eles não têm que aprender tudo no mesmo tempo, porque nós vamos desqualificando. Então, os meninos não aprendem aquilo, os pais já ficam preocupados. O menino não aprendeu a falar nesse tempo, não aprendeu a andar nesse tempo, porque tudo tem data marcada. Porque se não falou até 2 anos, está com problema. Se não fez isso, está com problema. Porque tem uma lógica de um padrão aí que você tem que cair dentro do modelo. O manequim é 40. Quem passou disso, corta o braço, senão você não vai... É uma loucura, não é? Isso que você está trazendo tem a ver com a próxima pergunta, que é uma pergunta do Luiz Guilherme. Eu já respondi isso. Que fala justamente disso, como é que é essa tendência de medicalização das crianças, né? Quer dizer, com a quantidade de transtornos e distúrbios de comportamento e aprendizagem que foram sendo mapeados ao longo dos anos, na verdade, o que talvez na nossa época não tinha nem nome, era só criança levada, hoje tem uma série de rótulos e nomes e síndromes e questões e que necessariamente podem acabar levando a um remédio, né, a uma fórmula química para conter ou dar conta daquele dado comportamento. E é uma maneira de se moldar a infância também, né? Como é que vocês reagem a isso? Só para completar isso, em cima do que o Guilherme pergunta, eu tive uma experiência lá no Jari, na Amazônia, trabalhando com as comunidades, lá nas palafitas, e tinha um projeto, envolvia todos os meninos pequenos, médios, tudo, uma confusão. Né? Organizado, as coisas funcionavam. E um dia chegou uma médica, especialista, né, da Universidade Federal de Juiz de Fora, e ela rodou por lá e falou assim, Tião, tem um menino pequenininho que tem síndrome de Down, que não vive no meio dos meninos, mas eu não vi problema nenhum. Ele participa de tudo, faz tudo, sabe? Eu não vi ele fica fora de nada. O que vocês fizeram? Eu falei, não fizemos nada, não.
nada. Nós botamos na roda e eles resolvem. A gente não... Alguém fez alguma coisa. Vamos atrás? Nós fomos atrás e percebemos, nós tínhamos na casa. Fomos na casa, chegamos lá, encontramos a mãe, né, com uma penca de meninos, vários pais, etc. E tal. E ela começou a indagar a mãe. Mas como é que é menina? Ela falou, menino sabe que cada um é diferente do outro, né? Cada um tem um jeito. Não, mas me conta. Ah, não, é assim, cada um é diferente. Por exemplo, os seus meninos. Ah, esse aqui é esperto e tal, e tal. Na hora que chegou nele, ele falou assim, esse aqui, por exemplo, né? Ele faz tudo que os outros, ele é só lerdo, né? Esse aqui é muito esperto, esse aqui. Em momento nenhum, ela falou que esse menino tinha um problema de uma síndrome de Down. A mãe não sabia. Como ela não sabia que ele era doente, ela nunca tratou ele como doente. Lerdeza não é doença, né? Ninguém falou, ô lerdo, ninguém falou que você está doente, você até é lerdo, né? Lerdeza da paz. Então, eu falei assim, que bom, então é bom não saber, não, né? Porque você para de olhar pelo estigma, entendeu? Perceber que é o tempo, o ritmo dele aprender, e ele participava de tudo, no tempo e no ritmo dele. Né? Então, acho que essa questão... Né, Você falou de uma coisa, eu me lembrei de uma cena... Eu vou ter que citar o que eu conheço mais de perto, que é a minha filhinha de 1 ano e 1 mês. Ela estava sentada, brincando com um brinquedinho, e uma filha de uma amiga que é pedagoga olhou para ela e falou assim para mim, Débora, ela é hipotônica, né? Falei, hipotônica? Não sei. Ela falou, não, dá para notar pelo jeito que ela senta, pela postura dela, isso já demonstra uma certa flexibilidade. Ela saiu do lado fazendo uma teoria qualquer, que ela tinha aprendido numa aula de psicopedagogia e tal, e já tinha determinado um rótulo e mais não sei o quê. E eu sei que a explicação dela foi tão rasa que eu preferi não saber mais a respeito de ser ou não ser hipotônica, porque, afinal de contas, aquilo nunca tinha chamado a minha atenção. Não, eu me considero uma mãe minimamente observadora, não tinha gerado nenhuma questão até então, mas a tendência e a encruzilhada de você já rotular e já dar um nome, já dar um diagnóstico e já passar a trabalhar em cima daquilo é muito grande, né? A gente percebe isso e acaba culminando, muitas vezes, numa sociedade que ela é mais doente do que saudável. E esse é um dos pontos aqui também dessa conversa, né? O quanto que a gente, tanto o grau de felicidade quanto o grau de ser ou não saudável, né? Como é que a gente lida com isso com a infância, né? Ainda e bem com os que ela nossos falou para mim, desejos. viu? Se ela falasse comigo que é quê? Hipotônica. Né? Eu pensei que era de bebê, né? Eu pensei que... Tem um negócio que é hidrotônico, eu pensei que era de bebê. Eu falo, onde é que está isso, que eu gosto dessas coisas, eu não sabia. Fala sério, né? Vai lá avaliar o seu filho. Meu filho não é hipotônica nada. Deixa ela quieta que ela está brincando. Janete, medicalização. Já que nós estamos aqui, eu vou voltar ao tema do contraste dos espaços, né, da escola e da casa. Já que estamos no rol do depoimento, eu vou lembrar uma coisa que aconteceu comigo, com meu filho, quando eu voltei da Inglaterra. Meu filho nasceu em Cambridge, que é uma cidade universitária, muito austera, e ele ia à creche lá. A creche era uma coisa austera, uma coisa muito... aquela coisa inglesa mesmo. Né? Nós voltamos para o Brasil e eu coloquei ele numa creche. A gente chegou cheio de ilusões, né? Não ia ter televisão em casa, para não se contaminar, aquela coisa toda. Aí eu coloquei o meu filho numa creche perto de casa. Aí, depois de uma semana, comecei a acompanhar, saber o que estava acontecendo. Aconteceram 2 coisas que me levaram a tirá-lo imediatamente de lá. A primeira é que um dia ele chegou em casa e eu perguntei, e o que vocês aprenderam hoje? Aprenderam uma música. Como é que é a música? Olha a letra, eu guardei. Eu sou o coelhinho bossa nova, para cenoura não dou bola, eu só tomo Coca-Cola. A professora, eu falei, mas a professora ensinou isso para vocês? Com que objetivo? Em que quadro programático ela pôs essa musiquinha, né? Pois é. Qual Isso, foi olha, a finalidade? Mas a gota d'água foi o dia que ele chegou em casa, eu abri a lancheira e estava cheio de bala. Eu falei, mas onde é que você arrumou tanta bala? Ele falou, não, a professora deu para as crianças. A professora seduzia, subornava a meninada, entuchando bala. E eu não tendo televisão em casa. Eu falei, nossa... A realidade se impõe, né? Aí nós mudamos de creche e tal, foi para uma outra, mas foi um choque de realidade. Né? Agora... Muito bom. Nós temos uma outra pergunta, também para os dois da mesa, da Maria Inês. Ela está perguntando o seguinte, que ela fica pensando
se existe muita diferença entre a época em que as crianças eram consideradas adultos em miniatura e hoje, quando as crianças são reflexo de uma sociedade que consome sem limites, né, e que tem uma expressão do poder do adulto. E, eventualmente, pode até estar voltando à adultização da criança, né, na medida que ganha poderes de compra, que determina até o comportamento dos pais através da culpa e tudo mais. Então, a Marinês está aí preocupada para tentar entender se tem diferença ou não, né? Estamos voltando ao formato de adulto em miniatura, estamos antecipando o processo, pulando etapas, queimando estágios aí. O que vocês pensam com relação a isso? Essa é uma pergunta, né? Eu me preocupa essa antecipação que a gente observa muitas vezes, né? Da criança já está entrando no mundo do consumo e também, bom, é uma realidade também de uma sexualização muito precoce, né? Uma pressão quase para rapidamente entrar no mundo das relações sexuais, né? Que eu acho que eu vejo com muita preocupação, não no sentido moralista, mas eu não sei se para o desenvolvimento, eu nunca estudei isso, não sei, eu estou dando uma opinião aqui. A gente percebe um pouco, não sei se vocês têm a mesma opinião, mas o comportamento da criança quando ela vê TV, em geral, ela está uma faixa etária quase acima do que ela é, no sentido do que ela está exposta, né, em termos de TV. Então, você pensa que uma novela, por exemplo, está focada para adulto, e quem está vendo é criança menor. Ou programas destinados a adolescentes, teoricamente, né, os High School Musical da vida e Hannah Montana, que supostamente seriam para aquela faixa etária, quem está vendo é criança muito menor. Né, os Justin Biebers da vida, os pais aí devem, com criança mais ou menos dessa faixa etária, devem saber bem disso na pele, né? Então, talvez exista mesmo esse descompasso, né? Ou uma certa precocidade, né, em estar expondo ou colocando conteúdos ou determinados tipos de estímulos que talvez fossem mais adequados lá para frente, né? Com mais idade, com mais possibilidade de entender aquilo que está sendo... Nessa mesma linha, Débora, nós não sabemos o impacto que essas novas tecnologias de acesso à informação estão tendo nas nossas crianças e jovens. O acesso que a internet dá, o poder que a internet dá, de entrar em contato com todo tipo de informação e de realidade e de estímulo visual. Que é muito também sedutor e potente, por um lado, né? Se não queremos também acabar com isso, tirar essa possibilidade, né? Pura e simplesmente. A censura não seria uma solução, né? Mas se não é isso, qual é esse caminho para lidar com isso? Como professor universitário, eu venho notando que os alunos, e converso isso com muitos colegas, os alunos estão cada vez com maior dificuldade de conseguirem a concentração necessária para ler um texto reflexivo. E isso eu acho que todo mundo que é professor aqui deve estar percebendo que eu tendo a atribuir isso, embora eu não tenha uma base científica ou razoável para dizer isso, mas a minha intuição é que essas tecnologias estão dispersando, fragmentando e minando uma certa faculdade introspectiva e de concentração, que é um prejuízo muito sério à formação, e eu não sei muito bem o que vai resultar disso. Estamos chegando nos nossos minutos finais. A gente pode até agora, eu pediria a vocês um fechamento, um pensamento ou alguma conclusão para esse nosso papo. Sobre essa questão que a Inês levanta, né? Quer dizer, eu tenho que falar, né? Mineiro não faz palestra, não falar conta causa, né? Os meus causos. Lá para trás, quando a gente começou a pensar na possibilidade de construir educação, mas sem prédio, sem escola, e nós juntamos um grupo, para a conversa de um dia, que duraram 10 dias, para a gente falar como é que seria isso. Éramos 26 pessoas. E nessas 26 pessoas, nós vimos que ninguém conseguia falar da escola, como é que seria no futuro. A gente falava muito do que foi com a gente, de uma experiência negativa. No final de 10 dias, eu vi que nós não tínhamos nada claro para o futuro, não tínhamos objetivos, mas nós tínhamos não objetivos educacionais. O que nós não queremos que aconteça com os filhos dos outros. E 2 desses não objetivos era esse: pensar a criança como um adulto que não cresceu, né? Outro é achar que a criança é uma página em branco onde devemos escrever um belo livro. Isso que eu ouvi numa diretora de escola, na aula inaugural.
As crianças são como uma página em branco onde devemos escrever um belo livro. Eu falei, que péssimo romance que vai sair. Já começou mal, né? Quer dizer, como é que é isso, né? Eu acho que essa é uma questão de você fazer essa projeção, ou já começar a queimar etapas, olhar para ele, né, com 1 ano, mas já está olhando para ele como se fosse 15, fazendo essas coisas. Que essa acho que é um grande equívoco, não é? Eu acho que o grande exercício que nós temos é de resgatar, né, a nossa possibilidade hoje. E eu digo sempre o seguinte: eu acho que todo projeto educacional hoje, toda escola, do prézinho, do maternalzinho ao pós-doctor, todos eles tinham que ter a mesma base conceitual. E todos iam aprender tudo que precisa aprender na sua idade, no seu ritmo, nos seus ofícios, na sua profissão, a partir da Carta da Terra, dos 16 artigos da Carta da Terra. Que nós devíamos olhar para as crianças dentro de uma lógica como a gente precisa de hoje resgatar, não só o planeta, mas resgatar a humanidade, resgatar essas futuras gerações. E eu acho que o melhor documento, mais consensual, a melhor produção intelectual do século XX, para mim, foi a Carta da Terra. Botar ela para funcionar como base, embasamento conceitual, para a gente construir todas as nossas possibilidades, eu acho que seria um belo ponto de partida, porque é o respeito absoluto, né, à humanidade, né, e ao ethos, né, o que nos cerca, a nossa morada. E nós somos parte dessa única morada. E como é que nós podemos fazer isso todo dia, a moda da casa, no nosso quintal, no nosso fundo? Não importa onde, nós estamos falando em Nova York, São Paulo, eu estou falando lá no Jari. Não importa. Mas todos nós temos um compromisso com esse mesmo ethos, né, e com a mesma humanidade, né? E aí fazer um mundo que seja melhor, né, para todos, para os meninos e para as borboletas. Não é? Então, é isso que eu queria deixar para vocês. Muito obrigado. Janete, suas contribuições finais. Eu vou fazer uma nota de rodapé ao que o Tião falou, trazendo um pouco para a pergunta que foi feita aqui sobre políticas públicas e o que demanda, o que clama por ser feito. Eu, como cidadão brasileiro, eu realmente tenho um inconformismo. O bebê humano vem ao mundo extremamente desamparado e pouco formado na sua capacitação. É uma das características biológicas do ser humano. A formação cerebral de 0 a 2 anos é algo absolutamente crucial para a vida. 87% da energia metabólica do organismo de um bebê é consumido pelo cérebro. Um adulto é 20% da energia metabólica. Então, essa fase crítica da formação cerebral e das redes neurais, hoje se conhece um pouco mais sobre isso com a neurociência, é absolutamente decisiva para a constituição de faculdades cognitivas e emocionais para o resto da vida. Pois bem, se uma criança de 0 a 2 anos contrai uma doença crônica, um parasita, algum tipo de doença infecciosa, uma diarreia muito séria, isso vai desviar essa energia metabólica que estaria sendo usada para a constituição do cérebro para outras finalidades de sobrevivência imediata. E se mostra hoje que prejudica no ciclo de vida a formação dessas faculdades intelectuais, cognitivas, emocionais. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar que nós estamos num país que está planejando Copa do Mundo, Olimpíadas, trem-bala, mas no qual metade dos domicílios não dispõe de coleta de esgoto. E nós não atentamos para a gravidade disso na formação humana. É uma questão de primeiríssima ordem de saúde pública. A criança depois entra no primeiro ano do primeiro grau do ensino fundamental, repete. O que está acontecendo? Essa criança, provavelmente, em muitos casos, já adquiriu uma má formação cerebral que não tem como recuperar mais, porque ela contraiu uma doença, um parasita, algum tipo de patologia que comprometeu a sua formação essencial, né, para o resto da vida. Então, quais são os valores da nossa sociedade? Como é que nós discutimos um trem-bala de 40 bilhões de reais, Copa do Mundo, novos estádios, e nós não resolvemos ainda um problema elementar de século XIX, de política pública, que é a coleta de esgoto em metade dos domicílios brasileiros?
com a gravidade que hoje nós sabemos que isso tem. No passado, talvez fosse uma questão de higiene, alguma coisa vaga, mas hoje nós sabemos que é muito mais sério do que se imaginava. Então, eu acho que tem coisas que clamam por serem feitas no Brasil, mas, infelizmente, não são, porque demandam sacrifícios no presente, tendo em vista benefícios que se materializam no futuro e não trazem a visibilidade de um estádio de futebol, de um trem rápido, de uma nova capital, acabam deixando de ser feitas, né, e prejudicam muito a nossa vida brasileira. Então, queria deixar essa mensagem, compartilhar uma certa indignação como cidadão brasileiro diante dessa inversão completa de valores, né, que domina muito da política pública brasileira. Queria agradecer muitíssimo Tião Rocha, Eduardo Gianetti, pelo nosso papo de hoje de tarde. Queria agradecer muito vocês que me ajudaram aqui na conversa, no debate. E eu espero que a gente tenha conseguido levar para casa algumas pulguinhas, alguns nós, algumas ideias e reflexões para ajudar a dar mais estofo para a nossa militância pela primeira infância, que acredito que todos nós aqui estamos nesse mesmo barco. Então, muitíssimo obrigada pela presença de vocês e bom retorno para casa. Obrigada.